Queridos amigos, é uma alegria estarmos aqui reunidos esta noite em mais uma edição do nosso trabalho dialogando sobre Espiritismo. O tema do nosso encontro da noite é a reencarnação e os valores humanos. Nós vamos então abordar esse assunto de uma forma que eu possa trazer alguns pontos de vistas sobre a doutrina espírita relacionado à reencarnação. Logo após, o Enio também vai falar e nós possamos então nessa conversa de uma forma leve entendermos um pouco mais sobre o sentido da nossa vida. Boa noite, Enio, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. É uma alegria imensa recebermos aos amigos da nossa Associação Espírita Francisco de Assis e, por que não dizer, do mundo, já que estes canais da internet nos facultam oportunidades dantes nunca pensadas. Que alegria podermos nos debruçar um pouco sobre estes conceitos à luz da doutrina espírita, que nos auxiliam a melhor compreendermos a vida e a nós próprios. Que bênção maravilhosa esta oportunidade. Sejamos todos bem-vindos. É verdade, Enio. Que bênção. É uma oportunidade que Jesus nos dá na divulgação da doutrina espírita. Vamos fazer o nosso momento de prece. Querido amigo Jesus, abençoa-nos neste momento, enviando os teus mensageiros de luz, para que estes possam amparar o nosso trabalho. Ilumina, Senhor, os nossos sentimentos, as nossas palavras, os nossos lares. Que a tua paz fique conosco e que nós possamos, através da tua paz, fortalecer os nossos íntimos para que, imbuídos de coragem e amor, sigamos o nosso caminho nesta encarnação. Que assim seja. Bem, amigos, nós vamos iniciar a nossa conversa falando sobre a pergunta 171 de O Livro dos Espíritos. Em que se funda o dogma da reencarnação? Perguntou Allan Kardec aos benfeitores espirituais. E os amigos espirituais responderam que na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberto uma porta para o arrependimento. Então nós vamos conversar um pouco sobre parte desta resposta. O bom arrependimento, ou melhor, este arrependimento é que vai fazer com que nós possamos nos entregar com amor para uma nova existência na carne. Ele deixa, Deus, que é soberanamente justo e bom, a porta aberta para que nós possamos voltar a esta escola e ter com esta escola diversas oportunidades de aprendizado. Nós vamos, então, construindo uma história nova para as nossas vidas, através do processo reencarnatório. Mas Allan Kardec também fala, na nota desta pergunta, que todos os espíritos tendem à perfeição, ou seja, nós, hoje, somos imperfeitos, mas que a luz divina que está dentro de nós, esta luz, quando trabalhada pelos nossos esforços,
nos levará à perfeição, porque nós somos filhos do amor puro, nós somos filhos de Deus. E Deus, diz Allan Kardec, nos dá os meios para alcançar esta perfeição, proporcionando a nós outros as provações da vida corporal. Vejamos que Allan Kardec está nos colocando as provas de uma forma muito bela. Ele está tirando o peso que isso tem para nós outros. Ele está nos dizendo que as provas que nós vivemos nesta existência são oportunidades que nós recebemos para o nosso aprendizado, para o nosso burilamento como ser. E quando nós aproveitamos muito bem estas provas, nós vamos lapidando o diamante que somos. Nós somos pedras preciosas. Nós somos luz. E estas pedras que estão dentro de nós precisam ser forjadas pelas provações, porque no passado, em outras existências, nós malbaratamos oportunidades. Então é como se nós viéssemos com uma casca muito grossa e que essa casca precisa ser lapidada por nós. Quanto mais nós lapidamos aquela pedra bruta, no interior aparecerá o brilho do diamante, da gema sublime. E estas provações fazem com que nós vamos, então, compreendendo o valor da nossa existência. Emmanuel, em o livro Justiça Divina, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem um capítulo em que ele fala do aprender e refazer. A escola da vida, quando nós voltamos ao corpo, nos dá a oportunidade de nós aprendermos com tudo que tem acontecido na nossa existência, com as necessidades em que nós somos inseridos, aquilo que nos falta, aprender com os desafios, aprender com a nossa família, aprender com a lei de sociedade. E refazer é a oportunidade que nós estamos tendo para que nós possamos deixar as amarras do passado para trás e construir uma nova vida através do amor, de novas atitudes edificantes. Então, diz Emmanuel, que se o conhecimento que nós já temos da reencarnação, esse conhecimento já nos felicita ou chega, ou seja, ele já chegou até nós. Então, nós já temos esse conhecimento. Nós sabemos, então, que a nossa vida na Terra, ela é preciosa bolsa de trabalho e estudo. Trabalho e estudo. Quanto mais nós buscamos este trabalho, e esse trabalho são as oportunidades que a vida nos apresenta, nós vamos realizando estas tarefas com dedicação, com amor, buscando sempre visualizar o espírito imortal que somos, que por ora estamos no corpo. Então, nós somos inscritos em uma escola, a escola da nossa vida, a escola do planeta Terra. E esta escola vai nos dando oportunidades para que nós possamos trabalhar e buscar esta luz divina que existe dentro do nosso íntimo. E este estudo em que Emmanuel está falando, nada mais é do estudo que nós devemos realizar conosco mesmo.
estudar, reflexionar sobre as nossas atitudes, quem somos, para que reencarnamos, para onde nós iremos, buscar estas reflexões para que, segundo o Espírito Emmanuel, nós conquistemos, então, os recursos deste pagamento. Que pagamento é esse? A nossa própria felicidade. O maior pagamento que nós poderíamos ter, a nossa própria felicidade. Quanto mais nós nos dedicamos ao amor, à paz, quanto mais nós buscamos lucidez de espírito imortal que somos, mais nós galgamos passos na escala evolutiva. E quanto mais nós ascendemos nessa escala evolutiva, mais felizes nós seremos. Então, o nosso pagamento é a moeda da felicidade. Mas Deus, que é amor, soberanamente justo e bom, não nos larga ao léu na encarnação. Sim, nós temos as provas. Muitos de nós vivemos as expiações. Mas lembremos da passagem do livro Missionários da Luz, em que André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos fala da reencarnação de Segismundo. Vamos lembrar um pouco desta história. Segismundo, um espírito que está se preparando para voltar à carne. Os pais de Segismundo, Adelino e Raquel. Adelino começa a perceber psiquicamente a presença de Segismundo no seu lar. E isso começa a trazer a ele uma certa intranquilidade, uma certa aflição, e ele não consegue bem saber por quê. Segismundo percebe a aflição do seu futuro pai, mas os espíritos benfeitores, que estão auxiliando Segismundo nesse processo do reencarne, se aproximam do lar de Adelino e Raquel e fazem com que haja um psiquismo diferenciado através da oração que é realizada à noite com o filhinho mais velho, para que o Segismundo possa encontrar o pai no desdobramento do sono físico. Segismundo havia tirado a vida de Adelino em outra existência. Por isso que Adelino sentia aquela aflição com a presença psíquica daquele espírito. Adelino, então, através do auxílio de Alexandre, que é o mentor, começa a perceber que ele está no plano espiritual, na presença de espíritos elevados, mas também na presença daquele algoz. Segismundo se aproxima do seu futuro pai e fala com o seu interior, com a sua alma, pedindo ao pai perdão. Então o pai compreende que há necessidade de perdoar aquele espírito para que ele tenha uma nova chance, voltando à carne, e que eles possam então reparar este passado. Vejamos o planejamento de tudo isso. A bondade desses espíritos benfeitores, em que fazem com que todo este lar possa ser envolvido com amor para receber este espírito. Também no livro Missionários da Luz, André Luiz conta em que há diversos mapas, e esses mapas são mapas do futuro corpo físico daquele que será o reencarnante. E esses mapas são elaborados
por técnicos de embriologia, de biologia geral. São mapas totalmente detalhados, em que pontos dali são específicos para o sucesso da reencarnação daquele indivíduo. Vejamos quanto cuidado, quanto amor, porque a nossa vida, a nossa existência é uma bênção. É a luz divina que cai sobre a terra. Todos os espíritos reencarnados são espíritos que vieram da luz do amor. Não somente os reencarnados, todos nós como espíritos, mas a reencarnação é bênção, porque é uma oportunidade divina que nós recebemos para angariar recursos e avançar. Então, nós não podemos pensar que fomos jogados ao léu. Também nesse mesmo livro, há o momento em que o espírito André Luiz se encontra com Manassés. E ele diz que nós, muitas vezes, quando estamos na carne, perdemos grandes oportunidades para o avanço. Segundo este espírito, nós perdemos 50%, 60% e até mesmo 70% das oportunidades que o nosso corpo oferece. Ele dá essa explicação quando fala dos espíritos completistas. Quem são os completistas? Aqueles que venceram as provas com resignação, que passaram por todas as tarefas, que não perderam as oportunidades, que chegaram no plano espiritual e conseguiram vislumbrar quanto amor conseguiram construir através da paciência, da tolerância. Mas tudo isso se dá quando um bebê chega ao lar. Ali já começa todo esse processo de amor, porque este bebê vai receber a educação dos pais. Além do espírito ser preparado para o reencarne, aqueles pais também foram preparados e aceitaram este filhinho com muito amor. Adelino e Raquel foram preparados para serem os pais de Segismundo. Logo, nós podemos perceber que a educação faz parte deste processo de evolução, não é mesmo, Enio? O que você tem para nos dizer sobre a educação? A visão que a doutrina espírita nos traz sobre a reencarnação é algo fascinante, incrível como nos auxilia a compreender mais e melhor as nossas vidas. São aspectos fantásticos. Nós poderíamos imaginar a reencarnação como a travessia de uma margem à outra em um braço de mar, vamos dizer assim, aonde nós preparamos a embarcação, colocamos os víveres, verificamos a vela, todos os detalhes da pequena embarcação, e então nos lançamos a esse mar que principia calmo, mas não sabemos o que vai acontecer, o que poderá acontecer durante esta travessia. Pode que o tempo mude, que os ventos soprem fortes e que ameacem de tombar a embarcação, em alguns casos impedindo de atingirmos a outra margem. É um processo fabuloso. Ouvindo você, Jaque, narrando a preparação de Sigismundo, salta aos nossos olhos o amor, a bondade
e a justiça de Deus, o nosso Pai. Porque tudo está perfeitamente encaixado nesta programação que é ampla e profunda. E que vale dizer que nenhum de nós está em situação indevida, em situação inadequada. Nesse complexo pormenorizado, cada um tem o seu papel, as suas responsabilidades. E o papel dos pais é de grande relevância. Mergulham primeiro no corpo e logo em seguida se preparam para receber aquele ser que virá e que vai precisar contar com o empenho, com a dedicação, com todos os esforços daqueles que hoje estão na condição de pais. Porque, como você narrou, no caso de Sigismundo, foram inimigos em outras existências. Então, nós estamos aqui hoje, vindo de longas caminhadas. Já convivemos, já estivemos próximos, juntos, já vivemos situações nem sempre positivas, muitas vezes, situações equivocadas, condutas desastrosas que nos levaram a estarmos hoje novamente juntos. Então, somos estes seres imortais que estamos estagiando no corpo com o objetivo de nos aprimorarmos intelectual e moralmente, desempenhando papéis variados. Cada um se encontra num contexto que necessitamos, que nós fazemos jus. Estamos mergulhados, inseridos em uma determinada família, exatamente a que necessitamos, em razão de toda esta programação, de toda esta caminhada que fazemos, que viemos fazendo juntos, erros, acertos, que fazem com que hoje se torne necessário estarmos unidos, reunidos novamente, neste grande laboratório que é o lar, que é a família. Ali estamos. Daí toda uma programação elaborada que poderá se cumprir de uma ou de outra forma. Não é à toa que o homem, o ser humano, é o animal cuja infância é a maior dentre todos os animais. Ali está, naquele ser que retorna, o espírito imortal, que traz um quantum de bagagem que ele desenvolveu ao longo de todas estas existências, erros, acertos. Aquele pequeno ser, a criança que ali está, não podemos esquecer. Trata-se de um ser imortal que tem toda esta bagagem e que vai vir à tona num determinado momento. Então, os pais têm o dever de aproveitar a infância, esse longo período, para trazer novas iniciativas, novos hábitos, porque a educação se forma na aquisição de novos hábitos. Pais e educadores atentos conseguem perceber tendências, aptidões que aquele ser traz. Se ele procedeu mal, em algum momento, ele vai mostrar por atitudes, ele vai mostrar por iniciativas que vão chamar a atenção quando aqueles estão atentos, os pais, os educadores, fazendo com que fique muito claro que ele precisa daqueles limites, que ele precisa destes conceitos para ir reformulando as suas condutas. Por esse motivo é que a infância se faz mais longa, para que os pais possam ter a oportunidade de trazer valores novos para este ser que principia a sua caminhada. Mas não podemos esquecer que, enquanto pais e educadores, assumimos esse compromisso. Como nós vimos na narrativa da Jaque, há um compromisso firmado nesse contexto. Embora não tenhamos a certeza, a garantia de que estes valores irão fecundar, temos uma responsabilidade que não é absoluta, que é relativa. Ou seja,
a cada um compete fazer a sua parte. Se num futuro este ser amado vier a sucumbir por uma ou por outra razão, fará grande diferença terem os pais doado de si tanto quanto o possível, se dedicado na razão das suas forças para que aquele ser amado pudesse se desenvolver e vencer os desafios que a vida apresenta. Então, esta formação de hábitos novos exige empenho, exige dedicação e muitos esforços repetidos, porque sabemos que educamos pelo exemplo, sendo aquilo que estamos sugerindo que o outro seja, vivenciando. É claro que dá trabalho, nós todos sabemos disso, mas não podemos olvidar que foi um compromisso assumido por nós. Ali está o foco, o objetivo da nossa existência por um período, porque este ser vai crescer, ele vai se desenvolver e num determinado momento ele vai sair e vai seguir a sua vida, porém com os valores novos, com os valores que os pais desenvolveram ou buscaram desenvolver com ele. Daí também nós podemos ter uma ideia de como muitas vezes é desafiador esse relacionamento entre pais e filhos, porque com frequência aquele ser que chega, que adentra o lar através de um renascimento, muitas vezes pode ser, como no caso em tela, um algoz do passado. Alguém que nos agrediu ou que por nós foi agredido. E ele traz os registros no perispiritual. Então, quando nos aproximamos, isto grita dentro de nós, naquele que foi agredido e também naquele que agrediu. Daí entendermos por que algumas vezes os relacionamentos são tão difíceis, por que pais e filhos têm uma repulsa instintiva que precisa e que vai ser trabalhada na convivência, nos meses, nos anos que vão se suceder, dando a oportunidade para a reabilitação destes seres que necessitam deste reencontro para se reabilitarem. Não mais a agressão, não mais a tramóia, os mecanismos obscuros. Hoje, através do processo de educação, uma reaproximação para prosseguir. Tem uma fábula muito interessante que nos dá uma boa ideia. Conta que um rei de um pequeno país chamou o maior dos sábios que ali vivia naquelas redondezas. Com a intenção de proporcionar uma aula sobre educação, pediu para o sábio que ministrasse uma fala às pessoas daquele lugar. O sábio pensou e disse ao rei que precisava de 30 dias para fazer isso. O rei achou estranho. Por que razão ele ia necessitar de 30 dias para trazer aqueles conceitos que, afinal, o rei julgava que ele deveria tê-los prontos? Mas aqueceu e, transcorridos os 30 dias, estavam todos numa pequena arena com todas as pessoas presentes. O sábio entrou e com ele 2 auxiliares, cada um trazendo algumas gaiolas. Eles se posicionaram, o sábio deu o sinal e um auxiliar abriu uma gaiola e saiu um pequeno coelho. Saiu caminhando por aquele lugar. Logo em seguida, o sábio fez um sinal para o outro auxiliar, ele abriu a gaiola e saiu um cão feroz. Saiu um cão imediatamente no encalço daquele coelho. E tão logo ele o alcançou, destroçou-lhe com as suas mandíbulas poderosas, numa cena lamentável diante de todas aquelas pessoas. Os animais foram retirados, aquela cena dantesca se concluiu. Logo em seguida, o sábio deu o sinal para que o auxiliar largasse o segundo coelho. E, ato contínuo, sinalizou para que o outro auxiliar, abrindo a gaiola, permitisse
que o outro cão feroz saísse ao encontro do coelho. As pessoas já se prepararam para que se repetisse a cena. Quando o cão alcançou o coelho, ele tocou com a pata e eles começaram a brincar amistosamente, sem que a agressividade se fizesse presente. O sábio, então, levantou, dirigindo-se às pessoas, ele disse: desejo dizer que isso é educação. A formação de novos hábitos que nos transforma em seres melhores. Mas todo esse processo educacional tem um outro aspecto, que são as nossas escolhas, as nossas livres escolhas, o nosso livre-arbítrio. Você pode nos falar um pouco sobre isso, Jaque? Sim, as nossas escolhas, que quanto mais nós conseguimos escolher, realizar escolhas visando o ser imortal que somos, significa dizer que nós estamos tendo sucesso na nossa existência atual. Porque nós somos um espírito que estamos por um momento neste corpo. Hoje somos Jaqueline, Enio, Andréia, Maria. Mas ontem já fomos outras pessoas, Teresa, Pedro, e realizamos escolhas equivocadas. E pelo fato de realizarmos escolhas equivocadas, retornamos com provas e expiações, porque esquecemos que verdadeiramente somos um espírito que necessita da sua construção visando o bem. Mas para que nós consigamos compreender que dentro deste corpo há uma alma, é necessário reflexão. Porque nós temos o hábito de entrar no automatismo do nosso dia. Quantas vezes nós realizamos as nossas tarefas maquinalmente? Hoje, nós temos as redes sociais. E estas redes sociais têm sido muito positivas, porque, um exemplo, a mensagem do amor, do bem, chega aos lares. Mas também as redes sociais têm sido utilizadas de uma forma equivocada, em que nós nos vinculamos a notícias, nos vinculamos a situações que não nos levarão a absolutamente nada, não trazem nada para o nosso ser. Vamos nos vinculando a isso e vamos deixando que a nossa mente fique impregnada daquelas ideias. E nos falta tempo mental. Sem o tempo mental, nós não conseguimos fazer aquele estudo falado anteriormente, o estudo da nossa existência. Sem o tempo mental, nós não conseguimos valorizar as oportunidades que a vida tem nos apresentado. O espírito Joana de Ângeles, em o livro Liberta-te do Mal, tem um capítulo chamado Tempo Mental. E ela nos diz que o ser humano autodesconhece-se, enquanto permanece atento aos conhecimentos exteriores. Quanto mais nós olharmos para fora, para o exterior, para as coisas, para a matéria, menos nós teremos o autoconhecimento. E o autoconhecimento é fundamental para que nós sejamos felizes. Nos perguntar qual é o objetivo da nossa vida.
Qual é o objetivo da nossa encarnação? Se nós pensarmos com muita atenção, nós vamos ver que o objetivo principal da nossa encarnação é reparar. Reparar para crescer, progredir para que sejamos felizes. E esta reparação, ela começa conosco mesmo. Tendo tolerância para as nossas deficiências, o alto amor, a reparação, olhando para aquele desafeto no lar com carinho. A reparação se dá em todas as atitudes e palavras, pensamentos que fazem parte do meu ser. Quanto mais eu colocar a visão do ser imortal na minha existência, mais eu vou perceber que a matéria que está à volta é necessária para que eu possa estar vivo. Mas nada disso eu levarei comigo. Eu não levarei comigo as notícias do Facebook, as postagens do Instagram. O que eu levarei comigo é aquilo em que, para a minha alma, fará diferença na minha bagagem espiritual. Ou seja, as minhas construções para o bem, o amor e a paz. Se eu não busco estas construções, se eu me dedico somente para o exterior, a minha vida vai ficando vazia. Aí vem o vazio existencial, que falta objetivos na nossa existência. Sim, nós precisamos trabalhar. O trabalho é importante, desenvolve a nossa inteligência, desenvolve o progresso. O que nós estamos falando aqui é de um equilíbrio. Hoje, o que nos falta é equilíbrio. E esse equilíbrio somente vem quando nós nos damos conta da necessidade de dar o pão espiritual para a nossa alma. E este pão nós damos com os nossos olhares internos. Muitas doenças vêm do vazio existencial. Um exemplo de doença é a depressão, que assola o mundo atual. Quando nós buscamos o processo de culpa excessivo, quando nós não nos amamos, quando nós não amamos o próximo, nós vamos perdendo o sentido da nossa existência. O espírito Joana de Ângeles vem nos falar que a vida humana tem um sublime objetivo de amar. E que esse amor se aprende através do treinamento cuidadoso desde os primeiros dias do corpo. Olha o processo educacional em que o Enio vem nos falando. Aquela mãezinha que recebe aquele filhinho com amor, o abraça com carinho. Nesse momento ela está transmitindo essa energia e aquele ser já está compreendendo o valor deste amor. É um treinamento para a nossa alma, para o nosso ser. Então, o objetivo sublime é o amor. E existe diversas formas de buscar este aprimoramento do amor. Não é mesmo, Hélio? É verdade. Se nós analisarmos a trajetória da criatura humana, nós vamos ver que nesse capítulo das emoções, ao tempo do homem das cavernas, a ira foi a primeira emoção que surgiu. Milhões de anos depois, surgiu o medo. E mais recentemente, o surgimento do amor. O amor, entre as emoções, é a mais recente na criatura humana. E Jesus
ao pronunciar esta palavra, amor, fez estremecer as almas, a natureza, fez tocar todos os corações, mesmo inconscientemente. Estamos fazendo esta viagem do instinto na direção do amor. É certo que nos encontramos mais próximos do princípio do que da meta, que é a perfeição. Por essa razão que muitas vezes somos surpreendidos por reações inesperadas que temos, porque os instintos afloram, eles estão conosco, eles emergem para o consciente e nos assaltam, porque somos aqueles que procedemos de períodos instintivos, mas estamos caminhando na direção do amor. Eu acho muito importante termos em mente que somos filhos do amor. Deus, o nosso Pai, nos criou e o nosso destino é a perfeição. Em tudo, em a natureza, vige o amor. O amor está em toda parte. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro O Amor como Solução, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nos afirma que somente se pode ser livre e feliz quando se ama. Essa é a frase. Somente se pode ser livre e feliz quando se ama. E nós olhamos a sociedade atual e vemos pessoas que ignoram o amor, que se detêm na posse, no ter, na exposição da personalidade, das aparências, ignorando a existência do amor, no entanto, crendo-se feliz. Não nos damos conta de que são valores temporários. É muito profunda esta frase da benfeitora. Somente se pode ser livre e feliz quando se ama, porque é o indivíduo que se doa e, ao doar-se, abre mão, muitas vezes, de si mesmo. Abre mão dos valores materiais e adquire os valores da alma. Ela prossegue dizendo que o amor é diretriz de segurança para as metas sublimes da autorrealização e da autoconsciência. E logo nós pensamos que hoje ainda nos encontramos, boa parte de nós, preso na necessidade de ser servido. Quando nós amamos, nós nos doamos. Este é o caminho para o indivíduo que começa a ficar maduro psicologicamente. O outro, que apenas se preocupa em ser servido, ainda está numa faixa infantil, numa consciência de sono, egóica, que acredita que o mundo funciona, que ele gira para lhe atender às necessidades. Então, amar é uma terapia libertadora. Não nos transformamos em seres que amamos de uma hora para outra, mas é uma meta a ser atingida. Começarmos a nos empenharmos para desenvolvermos este sentimento. Quando nós estivermos na convivência, nas relações, e acharmos que o outro pretende nos enganar, pretende tomar uma vantagem, que possamos substituir esse pensamento, dando a ele um voto de confiança, pensando que, se ele proceder mal, a responsabilidade maior é dele, mas que nós, acreditando no amor, na força do amor, estaremos desarmados. E ao nos relacionarmos de uma forma desarmada, nós estamos adquirindo valores do espírito. Muitas pessoas afirmam ter medo de amar, medo de serem traídas, medo de serem enganadas. Mas é colheita de cada um. Quando nós amamos, nós estamos fazendo uma escolha de proceder bem. Agora, o primeiro movimento necessário nesse caminho
é amarmos a nós mesmos. Porque quem não se ama, a ninguém consegue amar. Porque não ama a si próprio. Então se faz imprescindível verificarmos que nós somos seres imperfeitos, que nem sempre vamos acertar, que muitas vezes vamos resvalar e vamos nos equivocar, mas que merecemos uma nova oportunidade. Aí está a reencarnação, nos ensejando oportunidades novas. Dentro de cada encarnação, quando equivocarmos-nos, reabilitarmos-nos, buscarmos a reabilitação. Então, o amor está em nós. Então, nós temos que nos olhar como filhos do amor, mesmo errando, porque é o nível que nós nos encontramos, mesmo falindo. Sabermos que somos filhos do amor e que nos é lícito recomeçar. Agora que nós já descobrimos que nós somos filhos desse amor, necessitamos viajar na direção do amor a Jesus, porque nós não podemos prescindir da presença deste amigo nas nossas vidas. Então, nos é lícito amar o nosso irmão maior Jesus, porque nós somos filhos do mesmo Pai. E não podemos abrir mão de ter esta presença em nossas vidas, a suave presença de Jesus. Pouco a pouco, nós vamos fortalecendo as nossas posturas, que não darão salto, que não nos transformarão em anjos de um para o outro momento, mas que iremos fortalecendo, pouco a pouco, nas pequenas ações do cotidiano, e assim sucessivamente. Quem sabe agora, nos vendo dessa forma, possamos dar alguns passos na direção do amor através da caridade. Talvez nunca vivemos um momento tão apropriado, em razão de que há, nesse momento, na Terra, uma grande carência por amor, uma grande carência para que seja feita a caridade de qualquer natureza, seja ela material, seja ela moral. Nunca se precisou de uma palavra otimista, de uma palavra amiga, como agora. Então, estes gestos, estes pequenos gestos, vão nos abrindo para o amor. E como nós sabemos, porque é lei da vida, a vida nos devolve o que nós damos a ela. Então, lentamente, à medida que nós começamos a nos voltar para estas questões da amorosidade, para não termos pressa em julgar aquele que se nos apresenta, porque sabemos por nós próprios como é difícil determinadas posturas. Como vamos condenar aquele sujeito que está na nossa frente se nós mesmos fizemos pior? Se nós mesmos temos dificuldade de manter o equilíbrio e a harmonia. Então, pequenos movimentos, alimentos que podem ser alcançados, uma palavra amiga, um telefonema, uma mensagem, são demonstrações de afeto, de carinho, de amor. Lentamente, nós vamos trabalhando estas energias ao nosso redor, trazendo a amorosidade para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Podemos afirmar que a reencarnação é oportunidade nova para nós crescermos. Aproveitemos este momento. É um momento muito significativo. Embora imperfeitos, nós podemos fazer o bem, podemos amar dentro das nossas limitações, que as temos muitas, mas mesmo assim podemos desenvolver a capacidade de amar. Nós temos uma pequena história que fala do ritual de passagem. Você poderia, Jaqueline, narrar essa história tão rica para nós, por favor? Sim, eu poderia. Essa história é uma história que nós ouvimos não há muito tempo de um amigo. E ela conta um ritual de passagem que ocorre com os índios Cherokee.
É uma lenda, mas é uma lenda muito bela. Então contam que quando o jovem vai se tornar um homem, o pai desse jovem leva-o até uma floresta para que ele passe por este ritual de passagem. Quando ele chega à floresta, ele tem os olhos vendados pelo pai. E ele tem que passar a noite inteira lá com os olhos vendados, e no outro dia, este jovem não pode contar aos outros jovens o que aconteceu. Então ele passa aquela noite ouvindo o barulho das árvores, o ruído dos animais, com angústia, com aflições. E somente retira a venda dos olhos quando percebe que o dia está aparecendo, os raios de sol estão surgindo. Neste momento, ele retira a venda dos olhos e olha para cima e tem um morro. E lá naquele morro, próximo a este jovem, tem um tronco caído, e neste tronco caído está lá sentado o seu pai. O seu pai que passou ali a noite inteira, observando aquele filhinho para ver se ele não necessitava de alguma coisa. Ou seja, ele não estava só. Foi um ritual de passagem através da observação do amor do Pai. Nós também temos as nossas passagens pela nossa existência. E Deus, que é amor, está nos observando, enviando os seus mensageiros de luz para nos amparar. Está tudo muito bem delineado. Basta que nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que nós teremos as respostas da vida. Está tudo preparado para o nosso sucesso, para que nós consigamos conquistar os valores humanos, para que nós consigamos buscar a luz íntima através do perdão, da paciência, do amor. Ter mais amor por aquilo que nos envolve, por aqueles com quem nós nos encontramos nesta vida. Ter amor pelo Mestre Jesus. E a forma que nós temos de demonstrar esse amor pelo Mestre é colocando as nossas mãos, as nossas palavras, a nossa mente como instrumentos do bem. Desta forma, nós estaremos então mostrando o amor de Jesus em nossas vidas. Vamos fazer o nosso momento de encerramento do nosso trabalho, onde já agradecemos imensamente a companhia dos amigos nesta nossa página Francisco de Assis. Enio, você poderia, por gentileza, fazer a prece nos vinculando ao Mestre de Amor? Claro, com certeza. É uma alegria podermos orar. Elevemo-nos em pensamento ao amigo das nossas vidas, Jesus. Amado amigo, aqui nos encontramos, todos nós, que trazemos ainda as nossas dificuldades, as nossas limitações. Quantas vezes, Senhor, nesta existência, a exemplo de Paulo, temos
vontade de eliminar o mal, sem sucesso. Quantas vezes desejamos sermos bons e fazer o bem, sem sucesso. Porque ainda trazemos as pesadas amarras que nos prendem às condutas ignóbeis do passado. Nesta hora, Senhor, de grandes desafios, viemos até Ti, que é o amigo dos que não têm amigos, que é o bom pastor. Na condição de ovelhas perdidas, nós te suplicamos, celeste amigo Jesus, ampara-nos com o teu amor, auxilia-nos para que encontremos os caminhos que nos facultem vencermos os velhos hábitos do passado, para que possamos proceder diferente, despertarmos para a nossa realidade espiritual, para que sejamos, Senhor, invadidos pela força do teu amor, dando-nos conta de que somos filhos deste amor e que nos é lícito avançarmos na direção do infinito. Que as vibrações do teu amor, Jesus, inundem os nossos seres, que a tua paz se faça presente nos nossos lares, envolvendo-nos e aos nossos familiares, próximos e distantes, para que, unidos como uma família universal, uma grande família, possamos avançar, conscientes que tu não és apenas um homem que dividiu e marcou a história da humanidade, mas que tu és uma vida em nossas vidas, Senhor. Sê conosco hoje e sempre, que a tua paz esteja entre nós. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos pela paciência para conosco neste singelo encontro, estudando um pouco sobre a reencarnação. Um grande abraço com votos de muita paz. Um abraço a todos. A nossa gratidão.